não é teoria científica, é teoria baseada no senso comum, de que nunca é bom a gente conhecer um ator, um artista, porque todo aquele brilho que a gente viu no palco, na tela, se perde quando você conhece, porque você vê uma pessoa comum. E eu já falei isso particularmente para o Verez e falo aqui publicamente, que ao conhecê-lo, aconteceu exatamente o oposto. A visão que a gente já tinha dele, que eu particularmente tinha dele como ator e como artista, cresceu muito mais quando eu conheci a pessoa dele, convivendo esses dias aqui na Cinemateca Brasileira, brigando, lutando pelos ideais, lutando pela cultura, pela educação no Brasil. Isso faz dele uma pessoa muito maior do que o artista que ele já é. Então, com a gente aqui, nosso grande Verez. Eu queria chamar para ficar aqui do meu lado e falar também o Sérgio Arapinha, por favor. A palavra é sua, meu irmão. Era isso que eu temia. Antes de qualquer coisa, os senhores me devem perdoar por uma lembrança um pouco velha. Velha não, uma lembrança secular, uma lembrança de 25 séculos atrás. No 6º livro da República, o Platão comenta com aprovação um provérbio que dizia que as coisas belas são difíceis. Em grego, kalepa takala. O Platão é um pensador assombroso, muito importante para o Ocidente, e ao que tudo indica, parecia que era um homem de muito valor também. Mas ele tinha um inevitável defeito. Ele não conheceu o Carlos Verez. Se tivesse conhecido, ele saberia que as coisas belas não são difíceis. Elas podem ser muito fáceis. E é isso que o Carlos Verez nos vem mostrando. Não é a facilidade da simplicidade ou da vulgaridade. É a facilidade da civilidade, da doçura e da gentileza. E é uma civilidade que, na verdade, se exprime de uma forma exemplar no plano sequência que ele criou, apresentou e dirigiu. Talvez nunca na televisão brasileira se tenha conversado como o Carlos conseguiu conversar com seus convidados. Nem com tanta atenção, nem com tanta deferência e nem com tanta hospitalidade, no sentido mais clássico dessa palavra. Outra prova dessa civilidade é justamente o episódio que os senhores vão ver hoje, que estreia hoje na TV Escola. Um episódio que ele decidiu que fosse especial, por ser mais longo, e que ele decidiu dedicar a Dona Olga Futema. Dona Olga Futema, como todos nós sabemos, é uma espécie de núcleo vivo dessa casa. Ela é uma instituição dentro de uma instituição. E no depoimento que ela deu hoje, ela deu uma aula sobre o que é identidade nacional, memória, cinema, e de que forma tudo isso se articula com vistas a um futuro. E por isso, ela responde por um arquivo que não está ligado ao passado. Ele é um arquivo que é uma arma para a gente criar um futuro com mais imaginação. Ora, essa aula, para mim, é uma aula muito valiosa por vários motivos, mas um deles é o fato de que, mais do que sobre a Cinemateca, ela ensina sobre cinema, sobre cultura, e numa casa que, sob a gestão de alguém como Roberto Barbeiro, para mim, não é só uma das melhores do Brasil, mas é uma das melhores cinematecas do mundo. Por isso, tudo isso, perpassado pela ideia de educação, transforma essa série em algo precioso, algo que a privilegiada audiência da TV Escola, sob a direção do Francisco Câmara, só pode ter a felicidade, a honra e a alegria de poder usufruir mais ainda. Falando ainda em educação, e eu estou terminando, já foi dito que existe uma idade em que se
ensina o que se sabe. Mas logo em seguida vem uma outra idade em que se ensina o que não se sabe. E isso se chama pesquisar. Na minha vida inteira, eu nunca conheci alguém que soubesse transformar a pesquisa num espetáculo tão moralmente estimulante, tão bonito e tão irresistível quanto o caso deles. Eu tive a felicidade de conhecer o Sérgio Augusto, de uma cultura que, quando eu conversei com ele tem uma cultura tão que eu falei assim, meu Deus, qual o adjetivo que eu não sei ainda? Acachapante a cultura dele. Acachapante. Ele é muito importante no plano de sequência. Ele é o editor, ele é o redator e eu sou espírita, né? Precário, mas sou. E eu aprendi que na vida a gente tem irmãos de sangue e irmãos espirituais. Eu, se ele não ficar zangado, ele passa a ser o meu irmão espiritual. Arapinha. Ele esconde a cultura dele nesse diminutivo tão carinhoso. Arapinha. Um homem formado em grego, latim, fala 11 idiomas. Isso no Brasil é raro, no mundo é raro. E eu faço questão de pontificar esse relato. Eu, na minha vida, em alguns momentos...